eu faço uma divulgação científica principalmente baseado nessa possibilidade de desequilibrar certezas. Bom, o caminho profissional é um pouco difícil de dizer, mas eu posso dizer que o meu interesse em ciência é muito anterior ao meu início profissional. Eu, desde garoto, assim, com 13, 14 anos, eu já gostava de fazer um experimentozinho assim, doméstico, fazer uns paraquedinhos. Eu morava em edifícios, né, no 8º andar, aí fazia uns paraquedas, jogava os paraquedas pela janela, mas o paraquedas era lançado fechado e tinha um mecanismozinho para ele abrir, né? Desde garoto eu fazia isso, né? E quando eu comecei a estudar ciências na escola, eu também procurava ver daquele ensino que eu podia transformar em algum brinquedo científico. Eu sempre prestava muita atenção assim, nas aulas de ciências. Eu felizmente fui de um colégio maravilhoso que satisfez muito da minha curiosidade científica. Eu estudei no colégio Pedro II, internato, em São Cristóvão. A curiosidade, eu acho que ela já vem de berço, né? Mas essa curiosidade ela pode ser não desenvolvida, mas o interesse na ciência que vem pela curiosidade, a escola, né, pode satisfazer pelo menos parcialmente. E outras coisas são as suas leituras fora da escola, os livros que você vai ler, que não vão, o material que você vai ler não vai cair na prova. É um interesse pessoal na ciência que vai te moldando para que no futuro, se você quiser ser um cientista, você já está, vamos dizer, mais ou menos embasado. Aí você vai fazer um vestibular, aí vai estudar naquela área. Uma parte do seu estudo não vai te agradar, mas outra vai. Até que um dia aí entrou uma mosca uma abelha na minha sala lá, e o pessoal matou a abelha. E eu peguei essa abelha e botei lá no microscópio e fiquei vendo. Aí me interessei muito por biologia. Aí fui falar com meu irmão, que eu estava interessado em fazer biologia. Aí meu irmão falou com a minha mãe, com meus pais. Aí meus pais disseram que bancavam, eu podia parar de trabalhar e eles iam bancar um vestibular em biologia para mim. Tá, ok? Então, aí que apareceu a biologia, através de uma abelha, tá? Na PUC. Então, aí eu abandonei, eu tive essa oportunidade de ter uma família que me permitiu não mais trabalhar, mas me dedicar exclusivamente a fazer vestibular. Fiz o vestibular em biologia, uma biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque lá tinha uma modalidade de biologia chamada ecologia. E na ecologia você estudava muitas ciências, não estudava só biologia. Quem faz ecologia tem que estudar desde meteorologia, tem que estudar correntes marítimas, tem que estudar chuvas, tem que a parte de geologia. Tem um leque de ciências muito variado. Exatamente o que eu gosto. Eu gosto também de biologia. Então fui fazer esse curso lá. Aí fiz o curso, como eu só estudava, eu fiz o curso muito rapidamente, porque eu podia fazer várias cadeiras de manhã, fazer de tarde também. O que era possível eu fiz. E rapidamente eu me formei. E no final do ano que eu estava me formando, eu prestei um concurso para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia para fazer mestrado. A minha tese agradou lá a diretoria e me contrataram como pesquisador iniciante. Fiz 4 anos de doutorado na Universidade de Oxford em ecologia de floresta, na parte de decomposição de nutrientes e reabsorção desses nutrientes pela floresta. Depois vim para o Brasil, continuei trabalhando nessa área. Procurei desenvolver aqui no Museu de Astronomia, era apresentar fenômenos, né, para os meus usuários, que uma grande parte são jovens, né, e para que eles experimentassem o fenômeno, que eles mexessem em alguma coisa onde um determinado fenômeno estivesse ali presente. Então eu comecei ao lado de um outro amigo meu,
aquela Douglas Falcão, que nós começamos a desenvolver uma atividade do museu chamada Brincando com a Ciência, onde nós desenvolvíamos uns modos de atividade, uns kits que apresentavam o fenômeno de uma forma muito assim agradável para o usuário, feito com material simples, material doméstico, e sempre desafiando certos conhecimentos do usuário. A pessoa via um brinquedo todo esquisito, que não fazia nada, ou ele achava que fazia alguma coisa. Quando ele vai utilizar, o brinquedo faz outra coisa. Então ele ficava intrigado. Eu esperava que o brinquedo fosse fazer isso, e agora eu mexendo nele, ele está fazendo outra coisa. E essa divergência entre o que ele esperava e o que aconteceu, isso gera curiosidade. Por que isso aconteceu? Então ele vai querer saber por que aconteceu de um jeito que ele não tinha a menor expectativa que acontecesse. Então ele vai começar a interagir com o fenômeno, e daqui a pouco ele percebe internamente, porque educação é de dentro para fora. Ele sente internamente por que aquilo dá certo. E a gente vê no rosto dele exatamente aquele instante do eu não sabia e do agora eu sei.